Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um conteúdo aqui no canal SBTV, dessa vez com um conteúdo praticamente exclusivo aqui com relação a uma coletiva, né, com o Ulisses Gama do Bahia Notícias em relação ao Belintani, aqui no evento de hoje, no CEO aqui do Shopping Salvador, em relação à Associação do Esporte Clube Bahia, fortalecimento da Associação do Tricolor de Aço, que precisa cada vez mais ter olhos voltados para o seu futuro. Mas antes de começar a informar vocês sobre a possibilidade do adiamento da partida de amanhã contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Nosso querido Cássio Cardoso trouxe aqui informação importante que eu irei passar para vocês neste exato momento antes de Belintani falar. É o seguinte, a informação é que a CBF não pretende decretar adiamento do jogo agora à noite e nem amanhã pela manhã. Vai tentar guardar o tempo, né, respeitando os trâmites de adiamento. Se não houver uma chuva muito forte, ciclone, tempestade, etc., eles vão fazer uma avaliação 4 horas antes do jogo. E aí, se for necessário, outra avaliação 2 horas antes da bola rolar, para ver se vai ter condição ou não de jogo. Tá certo? Então, amanhã pela manhã, atualizações para vocês em relação ao jogo ou não. Beleza? Mas agora confiram Belintani falando aqui no evento do 100% Bahia. Vamos lá, estamos aqui com o Belintani. Vamos lá, entrevista com o presidente do Bahia, Guilherme Belintani. Presidente, primeiro queria que o senhor falasse sobre a importância desse evento de hoje, do Grupo 100% Bahia, que, como vocês bem disseram, dá um pontapé inicial nessa forma como vai se lidar com a Associação Esporte Clube Bahia. Um bom começo, né, presidente? Eu acho que a gente ainda na fase de transição entre associação e SAF, né? A gente tem tido poucos debates públicos sobre o futuro da associação, justamente porque o nosso foco agora ainda é a transição e finalizar alguns processos que a gente tem escolhido como prioritários nessa transição, e no futuro bem próximo a gente volta a discutir com o sócio, com a sócia, com os torcedores o futuro da associação. Mas estar aqui hoje foi muito importante, eu agradeço muito o convite, estarei sempre à disposição. Presidente, você falou muito sobre a integração e algo que também o Aguirre falou bastante ontem, né, no clube, divulgando a entrevista que ele acabou concedendo. Como é que está esse diálogo, né, essa proximidade, de forma profunda que você pode falar com relação a essa integração com o Grupo City nesse processo de SAF? Eu acho que a gente ainda tem a associação, eu, Vitor Ferraz, ainda temos um papel importante nessa transição, né? A assinatura do contrato lá no começo de maio, ela não finalizou os processos. A gente tem uma série de iniciativas e de apoios que a gente precisa dar à SAF para que a estruturação seja o mais sólida possível. Agora também com a consciência de que cada vez mais estamos distantes das decisões, o que é fundamental, né? Eu digo sempre que saber chegar é importante e saber sair é também muito importante, né? Então eu estou sempre à disposição da SAF, mas dando a todos a liberdade plena de fazer o que a gente combinou, de que eles são os responsáveis pela gestão da SAF e que tem o comando a partir de agora, a partir desde maio, né? Como tem sido essa distância, assim, né? Não tá vivendo mais 100% o futebol do Bahia, sente saudades, ó, hoje deixa lá pro Cadu, deixa pro Raul. Esse botão off, né, presidente? Exato. Eu sei fazer, eu acho que eu me acostumei muito na minha vida que as coisas têm início, meio e fim, né? E acho que o meu propósito agora é fazer com que esse fim de ciclo no Bahia seja focado essencialmente no apoio à SAF, né? É um movimento novo, são pessoas novas, é um grupo mundialmente conhecido, mas que vai adquirindo experiência com o futebol brasileiro aos poucos, e a gente vai estar sempre próximo para apoiar, mas eu sei sim desligar o botão off e cada vez mais entendendo que o meu ciclo no Bahia está muito próximo do final, mas entendendo também, sabendo fazer uma leitura de legado, né? Eu acho que é preciso olhar para trás, ver o legado que a gente deixou, e acho que dentre os legados que eu quero continuar deixando é saber sair pela porta da frente da melhor forma possível. É claro que o disjuntor está se desligando, presidente, mas você teve sempre muito ligado aos assuntos de um futuro no futebol relacionado à Libra, e tem se discutido muito em relação a isso, é muita discussão, é grupo novo, são notas oficiais que são lançadas por outros clubes, é uma confusão. Como é que o presidente do Bahia tem observado isso? Como é que tem sido esse diálogo, inclusive com o Raul, com os demais do Grupo City, para que o Bahia tome o seu entendimento e o melhor entendimento possível para o futuro do clube? Primeiro que eu tenho participado das reuniões da Libra a pedido do próprio Grupo City, eu e Raul, né? Ambos estamos participando, ou seja, é uma participação de transição. Eu vou participar de quantas reuniões eles entenderem que eu preciso para apoiá-los. É um tema complexo,
é um tema que ainda precisa ser bem compreendido por quem chegou, mas cada vez mais o próprio Raul e o grupo está tomando posicionamento, está observando. Eu vou apoiar até o momento que eles precisarem. Sobre o próprio processo da Liga, eu vejo assim, ainda com alguma expectativa, alguma esperança de que haja a integração dos grupos. Se você for olhar de forma objetiva para o bem do futebol brasileiro, não há nada que impeça essa união. O que houve foram caminhos traçados com origens diferentes e caminhos também diferentes, que infelizmente hoje ainda não resultaram na união. Eu ainda tenho essa expectativa, mas se não acontecer, a gente vai saber avaliar a melhor forma de conduzir os direitos e o poder do Bahia dentro desse processo, seja negociando em grupo, que é o que eu acho que é a tendência, em blocos de negociação, seja eventualmente repensando esse posicionamento. Essa decisão vai caber ao Grupo City, à própria SAF, mas eu vou estar à disposição deles para opinar sempre que eles precisarem. Com relação agora a não só dívidas, mas você comentou bastante em relação à situação dos ativos do Bahia, das origens e tudo mais. O que você pode falar nesse momento com a situação do Fazendão, nas dívidas trabalhistas? Inclusive, recentemente saiu a informação de que o Bahia fez uma proposta nova para poder quitar essas dívidas. Se eu não me engano, 13,5 milhões está avaliado hoje, sem um deságio, né? Seria essa proposta que seria efetuada para ser quitada. Como é que está a situação atual desse sentido? Essa é a dívida trabalhista inscrita no acordão, né? Ainda tem a outra dívida que não está em fase ainda de execução, está fora do acordão. Mas esse é mais um passo, né, para cumprir o que está estabelecido no contrato. A gente tem visto algumas SAFs no Brasil com dificuldade de cumprir o que está escrito no contrato. A nossa está conseguindo rigorosamente cumprir. Um contrato que já foi muito equilibrado e muito positivo para o clube e para o futuro do Bahia. Ele também, além de ser um bom contrato, ele tem que ser bem cumprido. E eu acho que isso está acontecendo até agora. E um desses movimentos é a quitação integral da nossa dívida, né? A única SAF do Brasil que tem a quitação plena da dívida. E a dívida trabalhista é uma das dívidas mais importantes nesse processo. Eu espero que em breve a gente tenha boa notícia de ter uma quitação plena da dívida trabalhista, ou aqueles que continuarem, seja de fato porque não quiseram fazer o acordo, mas na hora certa haverá o pagamento, né? Então, eu acho que esse é um processo importante e acho que em breve a gente vai conseguir se livrar desse mal histórico que o Bahia tem. E Fazendão e CT já plenamente integrado com a SAF, já transferido, já completamente resolvido sobre esse aspecto. Então a venda se acontecer uma venda do Fazendão, é por conta deles. Exatamente, esse é um processo de análise. Então caiu toda aquela história de antes que tinha uma possibilidade de venda do Fazendão, agora está nas mãos do City, é isso? O que aconteceu foi que a gente tinha um acordo fechado em relação ao Fazendão, e que, como esse acordo foi finalizado muito perto do fechamento da SAF, tanto eu quanto o Vitor preferimos esperar para que essa decisão fosse tomada pela própria SAF, né? A gente entendeu que há 30, 60 dias do fechamento da SAF, a gente assinar uma venda do Fazendão não era razoável, mesmo entendendo que essa receita da venda iria toda para a SAF. A gente preferiu não tomar essa decisão, porque a gente entendeu que estava no fim de um ciclo e essa decisão deveria ser tomada pela SAF, e a gente preferiu, de fato, em vez da gente assinar isso, deixar para a SAF tomar a decisão, e eles estão analisando agora o que vão fazer diante da proposta concreta que tem na mesa para a venda do Fazendão. Ou seja, para ficar bem claro, explicado para o torcedor, esse acordo depende de um sim, só que não é mais do presidente, sim do Grupo City. Claro. Na verdade, para ficar claro ao torcedor, nós tínhamos uma proposta concreta de venda do Fazendão, e como esse acordo final ele foi, de certa forma, só ficou amadurecido há pouco tempo do fechamento da SAF, e a gente preferiu que o próprio SAF decidisse se vai assinar e vender o Fazendão ou se vai preferir dar algum outro destino. Alguma sinalização do Grupo City em relação a isso? Por enquanto não. E agora, para encerrar, presidente, você falou, aproveitar o ensejo, né? Você falou com relação a não opinar, né? Se distanciar em relação às opiniões que poderia gerar algum burburinho em relação a contratações, né? E recentemente falaram que você teria barrado, né, a contratação do Gilberto, por exemplo, lá vindo ao Bahia. O que é que você tem a responder sobre esse assunto? Eu até achei graça isso, porque veja, 2018, né? 2018, 2019, o Gilberto chega no Bahia, 18, com muita desconfiança, né? Tem um print aí que virou eterno, dizendo que o não sei quem contratando não sei quem contratando não sei quem, e o Bahia contratando um tal de Gilberto, né? Que depois veio a ser talvez o maior ídolo do Bahia dos últimos 15, 20 anos, né? E trazido por mim, por Guilherme Berintani, por Vitor Ferraz, à época por Diego Serri, que trouxe Gregory também, trouxe vários outros jogadores. Então, assim, eu não entendo qual seria o motivo de eu barrar uma vinda de Gilberto, seja porque eu não mando mais nisso,
seja porque se mandasse, não faria isso com certeza. Ainda está sendo muito cobrado por reforços aí na rua, pelo desempenho do treinador. Como tem sido essa cobrança da torcida? Eu acho que o torcedor já identifica que Guilherme Belintani, desde dezembro do ano passado, não se envolve em nada do futebol, não toma decisões referentes ao futebol, mas me veem como uma referência, claro, eu acho isso positivo, natural, normal. Eu também sei fazer o papel de estar distante, de respeitar, mas também de certa forma, representar um pouco o torcedor e a angústia do torcedor, né? Eu acho que essa angústia não é um desejo nosso, mas faz parte do processo. Eu acho que o grupo está atento, está sabendo que precisa de ajustes, esses ajustes estão sendo feitos, eles têm uma responsabilidade imensa e uma preocupação muito grande com o clube, não só no médio e longo prazo, mas também no curto prazo, né? Então, o que eu posso passar para o torcedor é o que eu observo é de uma preocupação muito grande de que as coisas precisam dar certo e elas darão certo. Com mais dificuldade no começo, mas certamente no médio prazo a gente olhando para trás e vendo esse momento assim, lembrando de um momento que a gente estava angustiado, mas lembrando e comemorando lá na frente coisas boas que virão. Valeu, Belintani, valeu. Obrigado. E esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e um comentário sobre todos os assuntos que foram abordados. Muitas perguntas polêmicas respondidas por Belintani, mais um conteúdo aqui no canal SBTV. Um abraço e até o próximo vídeo.